esperava estar aqui ao lado de tanta gente boa num dia tão especial. Então vejam bem, como eu tenho só 30 minutos, eu não consigo falar sobre todo o CPC, o novo CPC em 30 minutos, obviamente não tenho como. Então eu vou dar uma notícia, uma abordagem, de um lado, apresentando algumas opiniões minhas, e de um outro lado, eu quero provocar em vocês algumas reflexões. Eu não tenho, uma parte da minha palestra não veio, eu não tenho ideia ainda, mas eu visualizei um possível problema e lanço para que vocês, que são especialistas na área, reflitam sobre isso. Até porque eu sei que os estudiosos tributaristas do Brasil gostam muito de estudar o processo. Muita coisa de processo bem produzida aqui no Brasil. Matéria de prova. Em matéria, a própria professora Isabel escreveu um belíssimo trabalho sobre a alteração da jurisprudência e segurança jurídica. Então, acho que esse casamento vai ser muito bom para compreender alguns problemas que eu vou levantar agora. Então, antes de abordar, eu vou abordar 3 pontos. Antes de abordar, queria dar uma notícia para vocês de como é que está a tramitação do projeto do CPC. Tudo indica que será votado e aprovado agora em dezembro. Tudo indica, está tudo encaminhado nesse sentido, no Senado, né? É a última etapa. Não há mais nenhum tipo de briga política, não há mais nenhum ponto sobre o qual há divergências políticas insuperáveis. As coisas estão bem resolvidas, muito bem encaminhadas, praticamente não há discussão no Senado a respeito do assunto. Haverá esse mês de novembro para poder ter algum tipo de debate, o relator vai usar o mês de novembro para debater, enfim, para politizar um pouco a discussão, mas em dezembro coloca para votar e o código tem vacácio de 1 ano. Eu quero deixar isso claro, porque o código não é uma reforma do CPC. Não é uma reforma como a gente estava acostumado há 20 anos em leis reformando o CPC. O novo código, um novo código, vai exigir de todo mundo virar a chave. Vai ter que virar a chave. Não adianta achar que você vai... qual é o artigo da contestação? Agora é esse. Agora eu vou mudar a referência do 301 para o artigo da contestação. Agora o prazo de agravo é de 15 dias, antes era de 10. Esse tipo de coisa é uma informação trivial, todo mundo vai ter. E vai ter acesso com facilidade. O problema são as mudanças estruturais. Mudanças, em certa medida, de concepção, de modelo de código, de processo que se espera. Então, eu quero fazer esse alerta e dizer que o negócio está vindo por aí, com 1 ano de vacácio, então, muito possivelmente, em 2016, nós já tenhamos um novo código em vigor. Eu vou destacar 3 pontos do projeto do novo CPC, que me parecem muito... 2 dos quais, no mínimo, muito importantes para a seara tributária, e um que eu quero lançar, aquela questão polêmica que eu quero lançar para vocês pensarem. Primeiro ponto, dos 3, é o seguinte: uma das grandes novidades do projeto do novo CPC é que há um regramento exaustivo, uma disciplina normativa exaustiva do direito dos precedentes. O que significa você disciplinar o direito dos precedentes? Significa dizer, por exemplo, quais são os precedentes que devem ser observados, como se deve superar um precedente, o que não é um precedente, como se divulga um precedente, como se interpreta um precedente, como se distingue um precedente, como se forma um precedente e até mesmo como se redige súmula. Que, embora a súmula não seja precedente, a súmula é o texto, pretende ser o enunciado do precedente. É preciso saber também como se redige esse enunciado para que ele esteja de acordo com o precedente. Então, pela primeira vez em nossa história, nós teremos uma disciplina exaustiva do direito dos precedentes. Porque a gente tem vários exemplos, que vêm desde a Polônia, por incrível que pareça, passando pelo Estado Novo, até chegar aos tempos atuais, de regras sobre os precedentes. Observância dele, observância daquele outro. Temos regrinhas. O código vai trazer um sistema, ou um microsistema, se vocês acharem preferível, disciplinando exaustivamente os precedentes. E eu queria destacar desse microsistema 4 pontos. Me parece muito importante no âmbito tributário. Primeiro é a disciplina da superação do precedente, a disciplina do overruling, que é fundamental, porque não por acaso grandes tributaristas se dedicaram a estudar a alteração da jurisprudência
no âmbito tributário, e aqui eu estou lá do professor Berto Álvaro, que dedicou uma boa parte da sua tese de titularidade a esse assunto, a professora Isabel Dez, o professor Roque Antônio Carrasa, para falar de 3 gigantes do direito tributário brasileiro. Eu estou falando da elite, da tropa de elite do direito tributário brasileiro. 3 se dedicaram a estudar o problema da mudança de jurisprudência, mudança de entendimento do precedente e o direito tributário. Pois bem, haverá uma disciplina de mais ou menos uns 4 ou 5 parágrafos sobre como se deve superar, garantindo, por exemplo, que a superação deve ser, em regra, sem eficácia retroativa. Eu digo em regra sem eficácia retroativa, porque pode ter eficácia retroativa às vezes, quando, por exemplo, o precedente anterior for um precedente recente. Aconteceu no Supremo, por exemplo, em 2005, não foi matéria tributária, mas foi matéria trabalhista. Em março de 2005, o Supremo disse uma coisa, em junho disse outra. Então, houve uma superação do Supremo em 3 meses, não tem sentido, não deve ficar retroativa isso. Mas a regra é, se o precedente ou a jurisprudência for longevos, a superação não pode ter eficácia retroativa, tem que ser modulada. E há pressupostos de modulação, inclusive indicativos de modulação. Indicativo de modulação e indicativo dos pressupostos para superar, do que justifica a superação. Porque a fundamentação da superação é uma fundamentação diferente. Não pode ser porque agora eu mudei de opinião. A superação de um entendimento que é longevo não se basta na mera mudança de opinião do julgador. É preciso que haja uma mudança, e várias vezes, ou a própria mudança de legislação, uma mudança de compreensão do direito, ou mudanças sociais que justifiquem essa superação do entendimento. Então, essa disciplina da superação do precedente, eu sei que é muito importante para o contexto tributário, e eu queria dizer para vocês que ela está exaustivamente prevista no projeto do CPC. Quem tem acesso ao projeto, olhe os 3 artigos do projeto na versão da Câmara, que tende a ser a versão praticamente a final, deve corresponder a 98% do texto final. A versão da Câmara, aprovada em março desse ano, os artigos 520, 521 e 522. Ou seja, 520 a 522 são os 3 artigos que criam essa disciplina dos precedentes, e dentro do 521 há a parte da superação. O segundo ponto dessa disciplina dos precedentes, que é digno de nota, diz respeito ao elenco. O Código faz um elenco dos precedentes obrigatórios, ou seja, dos precedentes cuja observância é obrigatória, a ponto de, se não forem observados, caber reclamação. A reclamação, inclusive, é trazida para o Código, ela sai da Lei 8.038 de 90, ela, inclusive, é revogada lá, e todo o regramento dela vai para o Código, e ela é disciplinada também de forma exaustiva. Porque o que era reclamação em 90 para o que é a reclamação hoje, a mudança é gigantesca, inclusive a partir da jurisprudência do próprio Supremo. Então, o que é que se fez? Se previu uma série de precedentes de observância obrigatória, uma série, e deixando claro que, se não for observado, cabe a reclamação. Então, você tem aí uma ampliação do caminho da reclamação, ou melhor, um esclarecimento melhor sobre o caminho da reclamação, e um elenco de precedentes obrigatórios. Só para deixar claro, precedentes obrigatórios não vai ser apenas a súmula vinculante, e repito, que embora não seja precedente, é o texto de um precedente cuja observância se reputa obrigatória. Mas haverá precedentes obrigatórios como, por exemplo, o precedente de julgamento de recursos repetitivos, vai ficar claro que é obrigatório. A redação do CPC atual, ela é um pouco duvidosa se é obrigatório ou não. Pelo CPC novo, tese firmada em julgamento de recursos repetitivos é tese de cumprimento de observância obrigatória. Tese firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas, esse é um assunto que é o próximo assunto que eu quero falar, que é o seguinte, o incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, vocês vão ouvir falar muito sobre isso. E eu digo com vocês do âmbito tributário, muito, porque a utilidade do IRDR vai ser muito para o tributário, até porque não cabe ação civil pública em matéria tributária, mas o IRDR vai caber em matéria tributária. Então, aquilo que se faria, o que não se fez por ação civil pública, certamente se fará o IRDR. E o incidente de resolução de demandas repetitivas é um incidente, é um procedimento criado para a construção de um precedente de observância obrigatória.
Então, precedente formado no incidente de resolução de demandas repetitivas é um precedente de observância obrigatória. Esse incidente, para simplificar, não tenho como dissertar muito sobre ele, eu quero dar uma notícia. Esse incidente é um incidente de competência dos tribunais de justiça e dos TRFs, só, não é da competência nem do STJ nem do Supremo, competência do Tribunal de Justiça e TRF, que, diante de demandas repetitivas sobre qualquer questão de direito, por isso que inclui as questões tributárias, qualquer questão de direito, o tribunal pode instaurar esse incidente, ouvir a sociedade, haverá a possibilidade de ouvir o amigo escuro, inclusive, para fixar uma tese de observância obrigatória na região ou no tribunal. A tese de observância obrigatória na região ou no tribunal. Se houver recurso especial ou extraordinário do incidente, esse recurso vai para o STJ do Supremo, e aí a tese, uma vez firmada pelo Supremo ou STJ, vai para o Brasil todo. Mas naquele estado ou na região, se for TRF, aquilo fica uniformizado. É uma das estrelas do novo código. Eu até brincava antes que o novo código parece ter sido criado, ou pensado, não criado, mas pensado para o incidente. As pessoas queriam fazer um código para colocar no incidente. Só que o incidente foi tão transformado na tramitação legislativa que ele não é o que se pensou que ele seria. Mas ficou bom. Quer dizer, me parece que é um incidente, é um procedimento interessante para a fim de dar racionalidade ao exercício da função jurisdicional. Mas não foi só apenas esse incidente que é um procedimento criado para gerar um precedente obrigatório novo. Há um outro precedente obrigatório, um incidente também novo. Eu vou dizer que é novo, porque embora ele exista hoje, está tão diferente do que é hoje, que eu vou dizer que é novo. Porque, não tem nem como comparar com o que é hoje. Que é o incidente de assunção de competência. O que é um incidente de assunção de competência? É um pouco diferente do incidente de resolução de demandas repetitivas. No incidente de resolução de demandas repetitivas, o tribunal, pelo menos do modo que foi criado, o tribunal fixa uma tese para os outros juízes aplicarem. O próprio tribunal aplicar e para os juízes aplicarem. No incidente de assunção de competência, há uma transferência da competência de uma turma ou de uma Câmara para um órgão colegiado maior do tribunal, para que esse órgão colegiado fixe a tese, mas ele vai fixar a tese e vai julgar a causa também, o que é diferente do incidente em que ele só fixa a tese e os outros aplicam. No incidente de assunção de competência, há um deslocamento da competência para julgar determinada questão, quando houver relevância nessa questão, mesmo que não haja repetição. E aí que está a diferença entre o IRDR e o incidente de assunção de competência. Enquanto o IRDR pressupõe causas repetitivas, causas de massa, aqueles milhares, centenas de processos discutindo a mesma coisa, no IRDR, você busca a formação de um precedente obrigatório, não porque as causas se repetem, mas sim porque o tema é relevante e convém que se decida logo de uma vez qual é o entendimento que se tem sobre aquele assunto. Tanto que o código deixa bem claro, o incidente de assunção de competência não pressupõe repetição de causas. Porque se houver repetição de causas, o procedimento é o outro do IRDR. E, finalmente, há que eu até já mencionei, que é o precedente dos recursos repetitivos no STJ e no Supremo. Aí você vai dizer, mas isso já existe hoje. Perfeito. Só que existe hoje de uma maneira em que não se deixa claro que esse precedente é de observância obrigatória. O projeto deixa isso claro e resolve uma série de problemas práticos relativos ao julgamento dos recursos repetitivos, que é uma prática já há 7 anos aqui no Brasil e que já revelou muitos probleminhas, todos eles resolvidos. Para que vocês tenham uma ideia, hoje o julgamento de recursos repetitivos no Brasil é regulado por 2 artigos, 6 parágrafos em um, 7 parágrafos em outro. No projeto serão 4 artigos, sendo que um deles tem 13 parágrafos. Só para vocês terem uma ideia de como a disciplina é exaustiva do julgamento de recursos repetitivos, um tema muito caro para o processo tributário, por razões que eu até dispenso de explicar numa plateia tão qualificada como essa. Agora, então o que é que eu mostrei para vocês? Que esse sistema de precedentes que o código criou, eu fiz uns destaques, né? Ele cria incidentes de precedentes que geram precedentes obrigatórios, ele disciplina a superação do entendimento jurisprudencial, que é muito importante, e ele produz alguns impactos, ou seja, alguns efeitos reflexos. O fato de ter dogmatizado tanto o sistema de precedentes fez com que houvesse alguns impactos,
alguns efeitos reflexos em outras partes do código. Eu quero destacar 3 delas. Primeiro, na motivação das decisões. O código projetado traz um dispositivo, para quem depois quiser ver, é o parágrafo 1º do 499, na versão da Câmara, parágrafo 1º do 499, talvez o dispositivo mais relevante do código para quem é advogado. Os juízes estão horrorizados com esse dispositivo, horrorizados, viraram, inclusive, os juízes estão objetando o código por conta desse dispositivo, que é o parágrafo 1º do 499, uma pena que eles só perceberam isso quando as 2 casas já aprovaram, então não tem nem mais como tirar. É um dispositivo que não tem mais como sair. Porque é um dispositivo que disciplina os casos em que a decisão não se considera fundamentada. Você cria-se uma lei. Eu não posso ler tudo, eu vou perder minha palestra sobre isso aqui tudo, mas eu vou ler só um trecho. São 6 incisos que disciplinam casos em que a decisão não se considera fundamentada. E em 2 deles, os incisos 5 e 6, cuidam de decisões que se limitam a reproduzir texto de súmula, sem especificar as razões pelas quais a súmula se aplica àquele caso, ou decisão que se limita a não aplicar uma súmula sem dizer porque ela não se aplica àquele caso. Quer dizer, vai e volta, vai e volta. Ou seja, nem adianta se dizer, como eu estava conversando com o Rafael, porque a súmula 239 do Supremo diz que a coisa julgada tributária só vale para um exercício financeiro. Mas você entendeu o que está ali. Você entendeu o que está ali. Aquilo não é porque vira o ano, aí propõe votação. Se virou um ano, as circunstâncias estão as mesmas, não tem que propor votação. A coisa julgada, a relação foi decidida, é uma relação permanente. Mantidas as mesmas circunstâncias, a coisa julgada se mantém. Mas se o sujeito lê aquele texto de súmula e não sabe do que se trata, faz uma interpretação assim, aplica essa súmula 239 do Supremo. O parágrafo do 499, ele deixa claro que um sistema de precedentes que se reputa sério exige fundamentação séria. Esse impacto é um impacto muito significativo. O segundo impacto muito significativo é o seguinte: o Código cria a figura da improcedência liminar do pedido. Anota esse nome, que é um nome novo. Improcedência liminar do pedido. Significa o seguinte: se você entra com uma demanda e essa demanda é contrária à tese firmada em precedente obrigatório, seja ele súmula vinculante, seja ele IRDR, assunção de competência, se sua tese é contrária ao precedente obrigatório, o juiz nem cita o réu. Ele já julga improcedente de cara. Nem cita o réu. E é improcedência mesmo, não é indeferimento da petição inicial. É extinção com exame do mérito antes da citação do réu. É um instituto que foi aperfeiçoado, ele não é novo na nossa história, mas foi muito aperfeiçoado no Código para ficar de acordo com o sistema de precedente. E o terceiro impacto, esse vou deixar, até deixei um ponto específico para ele, impacto muito importante, sobretudo para a litigância tributária, vocês vão perceber por quê. Que é o impacto na tutela provisória. Peço atenção especial a esse ponto. Eu chamei de tutela provisória um nome um pouco estranho, não é um nome muito comum, porque deve ser o nome que o Código vai adotar. O que é a tutela provisória? Porque a gente hoje entende como tutela antecipada. Tutela antecipada. A tutela antecipada sofre algumas mudanças, eu diria várias mudanças. Mais uma especial tem a ver com o contencioso tributário e eu queria que vocês prestassem bem atenção, que é o seguinte: se o seu pedido estiver lastreado em precedente de observância obrigatória, e aí é o contrário, se ele estiver lastreado, se estiver em conformidade com precedente de observância obrigatória, você tem direito a uma tutela antecipada liminar. Direito. Sem perigo. Uma tutela antecipada, você não precisa mostrar perigo. É a chamada tutela antecipada da evidência, que é um termo também que vocês vão ter que trabalhar muito. Tutela antecipada da evidência é a tutela provisória, fundada em cognição sumária, lastreada apenas em elementos de convencimento do seu direito, não em perigo. Você não precisa provar perigo, eu estou com risco de quebrar, a empresa está com risco de quebrar. Isso é irrelevante, é uma argumentação, é um pressuposto de fato que é irrelevante. Você tem direito à tutela antecipada provisória, lastreada em pura evidência, se o seu pedido estiver lastreado em precedente de observância obrigatória. Isso é uma novidade assim, impressionante do sistema. E é uma novidade
pouca gente tem percebido, eu tenho rodado bastante dos congressos de processo, pouca gente tem percebido essa novidade, porque ela não é só, ela não fica só na tutela antecipada. Liminar, vou deixar isso claro, inauditorável. Não é só na tutela antecipada. É que ela repercute na apelação. Por que repercute na apelação? E aí para vocês é menos por conta do regime necessário. O impacto tributário é menor por conta do exame necessário. Mas para o que não cabe ao exame necessário, a apelação contra a sentença que se lastreia em precedente de observância obrigatória e, portanto, o juiz deu a tutela da evidência, essa apelação não tem efeito suspensivo. E isso é muito diferente do que é hoje. Em alguns congressos, o palestrante diz assim, o novo código perdeu a oportunidade de mudar o sistema da apelação, tirar o efeito suspensivo da apelação. Não dá para você tirar o efeito suspensivo da apelação, sair do que é hoje para o oposto. Ninguém consegue fazer uma guinada de 180 graus em regime democrático. Ninguém consegue. Em 4 anos. Guinada de 180 graus pressupõe revolta, revolução, briga, morte. Porque você tem que dialogar com as pessoas. Você tem que dialogar com as pessoas, tem que aceitar com as pessoas. Porque senão não sai do lugar. Você não pode mudar, pegar uma tradição nossa, que é dar o efeito suspensivo como regra da apelação, e para o oposto. O pessoal queria ir para o oposto. Não tem efeito suspensivo nunca. Não dava. Mas conseguimos fazer uma guinada de, 90 graus. Não foi 180, mas foi uma guinada razoável. Que é o seguinte: toda sentença que se baseia numa tese firmada em recursos repetitivos e RDR, assunção de competência, súmula vinculante, é uma sentença que tem muita chance de ser mantida. Você pode presumir que essa sentença vai ser mantida. Então tira o efeito específico da apelação. Isso aí é um impacto absurdo de um sistema de precedentes que o código precisa implantar. Veja, então, peguei o sistema de precedentes, que é a principal novidade do código, e fiz algumas aplicações. Agora vamos para 2 temas estranhos, aparentemente estranhos para o tributário, mas que eu acho que podem dar caldo. E aí eu peço que vocês, tributaristas, estudam bastante isso, pensem se isso dá caldo ou não. Em relação ao primeiro deles, eu não tenho opinião formada ainda. Em relação ao segundo, eu já tenho. Em relação ao primeiro desses temas estranhos, é o seguinte: o código, prestem bem atenção a isso, porque isso é um pouco estranho. O código, ele traz uma grande novidade, que eu reputo a outra grande novidade ao lado do sistema de precedentes. O código tem 2 grandes novidades. Essa é a outra. Que é o seguinte: o código prevê uma cláusula geral, percebam bem, uma cláusula geral de negociação sobre o processo. Negociação sobre o processo. Percebam que não é uma negociação sobre o objeto do processo. Não é fazer acordo. Não é uma cláusula geral de que pode fazer acordo, porque todo mundo sabe que é possível fazer acordo nos processos. É uma negociação sobre o processo. O objeto do acordo é o processo e não o objeto do processo. É você poder disciplinar como o seu processo vai tramitar. As partes poderão definir como o processo delas vai tramitar, criando regras peculiares para o processo daquelas 2 partes, eliminando a incidência de algumas regras gerais para aquele caso. As partes, por exemplo, podem dizer: nesse processo ninguém recorre, processo de instância única. As 2 partes fazem um acordo, processo de instância única. Nesse processo aqui os prazos são pela metade, a gente decide que os prazos são pela metade. Eu estou dando exemplos que parecem caricaturais, embora sejam exemplos muito comuns. São exemplos de arrumação, de adequação do processo à realidade daquelas 2 partes envolvidas. Essa cláusula geral será muito útil na elaboração de contratos. Elaboração de contratos, você pode inserir cláusulas processuais em um contrato, um acordo de cotistas, por exemplo. Um protocolo de intenções para aquisição de uma empresa. Você pode colocar, por exemplo, num acordo de cotistas o seguinte: eventual ação proposta por todos os outros têm que ser réus. Você cria um litisconsórcio necessário por força do contrato. Um litisconsórcio necessário por força do contrato. A gente não sabe o que é isso. A gente só pensa em litisconsórcio necessário por força de lei, ou porque é unitário. Mas o sistema projetado é um sistema que vai permitir que as partes criem, até mesmo antes do processo, estruturarem o futuro processo.
Claro que há limites sobre isso. Há limites dessa negociação que não é ampla. A autonomia privada no âmbito civil não é a mesma autonomia privada no âmbito do processo. Eu não tenho condição de falar sobre isso. Eu até me predisponho a fazer uma palestra só sobre isso. Mas eu fico a pergunta com vocês. E no âmbito tributário será isso possível? Por exemplo, numa negociação para um parcelamento tributário, você faz. Pode o poder público inserir uma cláusula para regular, e você aceitar, obviamente, mas ele vai inserir meio que uma condição para você aceitar. Uma cláusula que regule como vai ser uma eventual ação para discutir aquele tributo, uma eventual execução fiscal. É possível, em acordos que envolvem matéria tributária, no acordo, você disciplinar, já que existe essa cláusula de negociação processual, o futuro processo tributário? Isso é uma pergunta que eu me fiz, pensando bem para cá, e eu queria que vocês pensassem isso para me dizer também, porque eu estou com isso na cabeça. Que é possível o acordo envolvendo o poder público, eu não tenho a menor dúvida disso. Isso aí não está em questão. O poder público poderá fazer esses acordos processuais, tanto com o processo de andamento como antes do processo. Isso aí eu não tenho dúvida. A questão é, se o objeto for tributário, como objeto tributário, se isso é possível. E se isso é interessante para o contribuinte, já que aqui eu não vou falar em favor do poder público. Eu sou advogado privado, não vou falar em favor do... Se isso é interessante para o contribuinte. Pensem sobre isso. Eu digo a vocês que essa é uma fronteira dos processualistas brasileiros pelos próximos 10 anos. Qual é a fronteira? Delimitar a autonomia da vontade no processo. Ou seja, em que medida a vontade das partes pode moldar, até onde ela pode ir para moldar o seu processo. Criar um processo adequado ao seu caso. Finalmente, já que eu tenho, parece ter acabado, uma última observação. Eu tive um caso concreto envolvendo contencioso tributário, agora contencioso tributário administrativo, em que uma empresa, a empresa que me contratou, foi um parecer que eu fiz, a empresa que me contratou foi autuada porque ela tinha um regime diferenciado de prestação de contas tributárias, porque ela era uma indústria que tinha as filiais que vendiam colchão, indústria de colchão, as lojas vendiam colchão. Quando o cara passava o cartão, em vez de passar o cartão para a loja, o cartão ia na conta da indústria. Havia muito problema de inadimplência. E aí ela fez um acordo com o fisco estadual de que, embora o faturamento fosse no nome do CNPJ dela, aquilo não era o faturamento dela, porque só um pedaço daquilo que ia para ela, o outro pedaço ia para a loja. Então, feito um acordo para isso. E isso é um acordo que durou vários anos. Foi bem, o fisco atuou. Viu lá o faturamento absurdo, atuou. E aí chegou, ela reclamou no âmbito administrativo, e o fisco disse o seguinte: prove que o dinheiro entrava contabilmente, mas só ficava uma parte para você. Eu quero que você junte todas as compras de colchão nos últimos 5 anos. É uma indústria aqui. Você junte tudo. Aí, parecia que essa prova é uma prova impossível. Ela não tem poder de polícia tributária, não tem poder de administração tributária, não pode pedir documento para as 200 filiais que ela tem. Não tem uma prova impossível. Aí me pediram parecer se era possível aplicar no âmbito do processo administrativo tributário a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, que é a teoria segundo a qual, aplicada no STJ em vários casos, segundo a qual, quando a prova for diabólica, cabe a outra parte provar a não ocorrência do fato. Quer dizer, quando o fato que eu tenho que provar é um fato de prova diabólica, cabe a outra parte que o juiz pode redistribuir o ônus, porque prova impossível, ninguém pode ser obrigado a fazer uma prova impossível. A distribuição dinâmica do ônus da prova surgiu da doutrina e da jurisprudência, é bastante consagrada no Brasil. O que é que o Código fez? Encampou. E encampou pela primeira vez, disciplinando os pressupostos da distribuição dinâmica do ônus da prova. Então, como eu tive esse caso, um caso de contencioso tributário administrativo, em que eu apliquei e a gente acabou ganhando. Acabou ganhando porque o Tribunal de Contribuinte disse que a prova era uma prova possível e que era muito mais fácil para a administração provar que estava errado, porque ela tinha o poder de buscar essa documentação. E, além disso, a universalidade de fatos é uma universalidade absurdamente grande, e no caso como esse tem que fazer prova por amostragem, nunca poderia ser prova por todos os fatos, teria que ser uma prova por amostragem, uma prova estatística. Pois bem,
A distribuição dinâmica dos ônus da prova está prevista no novo código, com os pressupostos bem claros, inclusive quanto ao momento que tem que ser feito, e ela me parece claramente aplicável, por analogia, ao processo administrativo tributário, claramente aplicável, e eu acho que isso é uma contribuição que o Código Ágil dá, sobretudo que vai facilitar a argumentação, porque hoje nós não temos um dispositivo normativo que regule o assunto, agora vai ter, e muito bem regulado, por sinal, é um dispositivo realmente feito com bastante apuro técnico. Pois bem, eram essas as considerações, meu tempo era só de meia hora, eu poderia falar ainda mais algumas horas, 200 coisas de obras, fico à disposição, inclusive, para voltar num outro evento, para falar de outro assunto. Gostaria muito, inclusive, de falar sobre essa questão da autonomia da vontade no processo e o direito público, no qual o direito tributário é um ramo. Muito obrigado a todos.